Lucas capítulo 7, verso 36. A mulher pecadora perdoada. E um dos fariseus desejava que ele comesse com ele. E ele, entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com unguento. E ficando atrás de seus pés, chorando, começou a derramar lágrimas sobre os seus pés e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhes os pés e ungia-os com unguento. Ora, quando o fariseu que o havia convidado viu isto, falava consigo, dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem e que tipo de mulher é esta que o toca, pois ela é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, eu tenho algo a dizer-te. E ele disse: Mestre, diga. Havia um certo credor que tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: eu suponho que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: tu julgaste corretamente. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta derramou lágrimas sobre os meus pés e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Tu não me beijaste, mas esta mulher, desde que entrou, não parou de beijar os meus pés. Tu não ungistes a minha cabeça com óleo, mas esta mulher com unguento ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, porque ela muito amou. Mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe: os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que também perdoa pecados? E ele disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz. É uma passagem bastante conhecida, né? Eu acredito que todos aqui já ouviram falar nessa mulher que a Bíblia chama de pecadora. Mas é uma passagem que fala fortemente no nosso coração. Deus tem falado muito ao meu coração através dessa palavra. E quando eu fiquei sabendo que seria no culto de ceia que eu estaria pregando, eu falei: Deus, tu estás no controle mesmo, porque tem tudo a ver, não é verdade? Esse texto que a gente acabou de ler, ele vai fazer menção a um convite que Jesus recebeu de um homem chamado Simão. Simão era um judeu que fazia parte do grupo dos fariseus. E Jesus aceita o convite dele para um jantar em sua casa. A gente sabe que os fariseus, eles faziam uma forte oposição contra a pregação de Jesus. Porém, Jesus nunca os tratou da mesma forma, nunca os tratou como inimigos. Na verdade, Jesus sabia que nem sempre aonde ele estava, ele era bem-vindo por todos. Mas nem por isso ele fazia questão de se excluir. Pelo contrário, ele fazia questão de se fazer presente e ali aonde nem sempre ele era bem-vindo, era onde ele manifestava a sua graça, a sua misericórdia, o seu poder, o seu perdão. E Jesus aceita o convite de Simão e vai até a casa dele. Existe, irmãos, um certo costume que naquela época, quando um senhor abastado, o microfone não sei se está alto, né? Quando um senhor abastado, mas aí está dando um eco. Tá. Quando um senhor abastado, ele decidia fazer um jantar em sua casa, a casa dele deixava de ser um recinto isolado, deixava de ser uma casa privada.
preste atenção, isso é muito interessante, que a gente vai conseguir entender o porquê que essa mulher conseguiu ter acesso até essa casa. Aquele senhor resolveu fazer aquele jantar para Jesus, né? Naquela época, as mesas eram como as nossas, porém eram mesas mais baixas. As pessoas sentavam de forma reclinada, quase que deitada, né? E ali os convidados iam chegando aos poucos. Os convidados tinham acesso à mesa. E eles iam chegando aos poucos para sentar. Porém, aqueles que eram curiosos, que queriam saber, dar uma espiada, que queriam estar lá para poder presenciar, ver aquele jantar, teriam acesso àquela casa. Podiam ficar à porta, podiam ficar nas extremidades da mesa, eles podiam adentrar aquela casa. Na verdade, essa era uma forma daquele senhor abastado mostrar as suas riquezas para toda a vizinhança. E aí, depois que todos eram servidos, ele ordenava que essas pessoas que não foram convidadas, mas estavam presentes, também fossem servidas. E foi exatamente por isso que aquela mulher, quando fica sabendo que Jesus está na casa de Simão, o fariseu, ela fala, eu vou até lá. Porque ela sabia que ela teria acesso àquela casa. E um outro costume também era que quando o anfitrião, o dono da casa, ele recebia aquele convidado principal, ele tinha o costume de gotejar uma gota de óleo, um óleo perfumado, na cabeça do convidado principal. Davi vai até falar no Salmo 23, se eu não me engano, verso 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Era um costume também daquela época, de quando você recebia alguém. Um outro costume, a gente sabe que naquele tempo, as ruas não eram tão pavimentadas, asfaltadas. E as pessoas usavam sandálias, né, para poder meio que proteger, ainda que fosse de uma forma parcial, os seus pés. E eles tinham também, devido a isso, um costume, quando o dono da casa recebia o convidado principal, ele desatava as sandálias dos pés do convidado e ele cuidadosamente lavava os pés daquele convidado. E isso, na cultura deles, representava respeito e consideração por aquela pessoa. Estão conseguindo entender? Tudo que Simão não fez? Era algo muito importante, irmãos. Porém, Simão não tinha feito. Elias vai dizer, o profeta Elias vai dizer no livro de João 1:27, esse é aquele que veio após mim, que é antes de mim, o qual eu não sou digno nem mesmo de desatar as sandálias dos seus pés. Elias, humildemente, o maior dos profetas, está dizendo aqui, eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, quanto mais o receber em minha casa. E aí Simão, o fariseu, tem na sala da sua casa assentado o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, o primeiro e o último, aquele que tem a chave que abre para a vida eterna e não valoriza. E não presta a ele o devido respeito, a devida hospitalidade. Eu queria, irmãos, abrir um pequeno parênteses aqui, dentro dessa mensagem, porque quem de nós aqui já recebeu em nossa casa alguém muito querido? Alguém que a gente muito ama, que a gente muito aprecia. Já recebemos, não é verdade? E qual é o nosso comportamento? Principalmente de nós, mulheres, né? A gente fica logo preocupada. Dá aquela faxina boa na casa, limpa tudinho, não é verdade? De repente até troca as coisas do lugar, os melhores talheres, os melhores copos, a melhor comida, prepara um belo banquete, nada pode faltar. Não pode faltar nada para esse convidado, ele precisa entrar na minha casa e se sentir bem. E outra coisa, quando essa pessoa chega na nossa casa, a casa toda para em prol do convidado. Fica todo mundo ali, recebendo, sendo hospitaleiro com aquele convidado. Não é assim que a gente faz? Não é assim, irmãos? E quando a gente aceita Jesus, quando a gente convida Jesus para entrar na nossa casa, que é a nossa vida nesse caso,
Quando a gente convida Jesus para entrar na nossa casa, que é a nossa vida, a gente faz a mesma coisa. A gente faz aquela faxina. A gente começa a limpar a casa. A gente começa a querer fazer coisas que sabe que vai o agradar e começa a tirar aquilo que sabe que o desagrada. Não é verdade? Quando a gente convida Jesus para entrar na nossa casa. Deixa eu beber água, irmãos. Só, irmãos, que muitos de nós temos um costume que não é muito legal. Os de fora, a gente trata bem. A gente dá o melhor. Mas os de casa, a gente faz quando dá. Os de fora, a gente arruma tempo aonde não tem. Se não tiver tempo, a gente entra pelas madrugadas. É verdade ou não é? Mas os de casa, se der, eu faço. Quando a gente aceita Jesus, o convida para entrar na nossa casa, até então Jesus está sendo um convidado. Com o passar do tempo, Jesus deixa de ser convidado, passa a ser hóspede. Passa a fazer morada, passa a residir na nossa casa. Eu e você passamos a ser morada dele. Jesus deixa de ser convidado, passa a ser parte integrante daquela casa. E é aí que está a grande questão. Com o passar do tempo, aquilo que a gente fazia antes, hoje não faz mais, porque ele já é de casa. Porque ele já pertence à casa. Então, quando der, a gente faz. No início, que a gente chama de primeiro amor, não é verdade? A gente ora, Jesus responde. A gente clama, o milagre acontece. A gente ora, a gente jejua, a gente lê a palavra. É uma bênção, é testemunho atrás de testemunho. Porque a gente está ali querendo fazer de tudo por aquele convidado, para que ele se sinta bem. Mas depois, com o passar do tempo, ele fez morada. Acaba não sendo mais assim. Existe, irmãos, uma certa autoconfiança que o diabo tem lançado na mente de muitos cristãos. Sabe de quê? Pelo fato, e isso está ligado também a Simão, o fariseu. Porque os fariseus conheciam a palavra, os fariseus conheciam a Torá, eles conheciam as leis, eles praticavam as leis, porém o coração estava vazio. Existe uma certa autoconfiança que o inferno tem lançado na mente e no coração de muitos cristãos. Eu conheço a palavra. Eu tenho tempos de evangelho. Eu tenho dons espirituais. Eu tenho muitas pessoas à minha volta me aprovando. Jesus vai falar, irmãos, no livro de Mateus, capítulo 23 em diante. Jesus chama os fariseus de hipócritas. Sepulcro caiado, porque por fora, aparentemente, eles eram belos, formosos, pessoas que eram referenciais para ser seguidas. Meu Deus. Mas Jesus vai dizer que por dentro eles estavam mortos, fedendo, ossos de mortos. É assim que Jesus fala. Porque faltava amor no coração deles. E a Bíblia vai dizer acerca desta mulher, que nós vamos falar daqui a pouco, que ela muito amou. Essa mulher, ela adentra até a porta, até a casa de Simão, e ela começa a fazer aquilo que em momento algum Simão não fez. Na verdade, ela não faz somente aquilo que ele não fez, ela faz além daquilo que ele deveria ter feito. E é isso que Jesus gosta. Jesus não quer que a gente faça somente aquilo que a gente sabe que tem que fazer. A gente tem que fazer além, tem que perguntar a ele o que ele quer que a gente faça. Porque é além daquilo que a gente pensa e acha. A Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela já chega quebrantada. Por quê? Porque a fé dela já começa a ser manifestada desde a sua casa, porque ela fica sabendo na casa dela que Jesus está na casa do fariseu e ela decide, eu vou pegar o meu vaso com unguento e eu vou até lá.
A fé dela já começa a funcionar lá. E ela já chega naquela casa, já derramando as suas lágrimas aos pés de Jesus. É nos pés. Ela não quis saber da cabeça. É nos pés. Ela começa a derramar as suas lágrimas aos pés de Jesus. E ela começa a enxugar os pés de Jesus com os cabelos da sua cabeça. E ela começa a ungir os pés de Jesus com o seu unguento. E ela beija constantemente os pés de Jesus. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? A Bíblia diz que essa mulher fez isso porque ela muito amou. Sabe o que isso quer dizer? Que aquele que ama Jesus de verdade não tem nenhum problema a estar nos pés. Busca estar nos pés. Irmãos, tem que descer. Tem que descer, tem que ir para os pés. Sabe por quê? Porque é nos pés que é o lugar do verdadeiro arrependimento, lugar do verdadeiro reconhecimento de que eu não sou nada e Ele é tudo. Aquela mulher não se importou com o que as pessoas estavam pensando, achando a respeito dela, porque ela com certeza estava sendo julgada. Porque ela com certeza estava sendo ali hostilizada. Ela sabia disso, porque na verdade a trajetória dela foi baseada nisso, por causa do pecado dela. Mas mesmo assim ela não se preocupou, ela foi para os pés de Jesus. Só consegue, irmãos, experimentar da gratuidade, do amor de Deus, aquele que consegue reconhecer as suas falhas, reconhecer os seus erros e os seus pecados. Sabe por quê, irmãos? Porque se eu nunca reconheço que eu estou errado, se eu nunca consigo reconhecer os meus erros, como que eu vou ser perdoado? Como eu vou receber perdão? Se eu estou sempre achando que eu estou certo, se eu estou sempre achando que as minhas atitudes estão certas, se eu nunca consigo me colocar aos pés do mestre perguntando para ele, Senhor, sonda-me. Senhor, olha, vê se está tudo bem. Senhor, vê se tem algo que precisa ser reparado. Mas não, eu estou sempre achando que está bem. Então eu não tenho do que ser perdoado. Eu nunca vou ter do que ser perdoado. E não é porque Jesus não quer perdoar, é porque Ele não pode. O perdão só pode ser manifesto através do arrependimento. E se eu não tenho, irmãos, do que ser perdoado, eu jamais terei condições de experimentar o que esta mulher experimentou de forma abundante, que é o amor de Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero ler com vocês agora o versículo 39. Ora, quando o fariseu que o havia convidado viu isto, falava consigo, dizendo, se este homem fosse profeta, saberia quem e que tipo de mulher é esta que o toca, pois ela é uma pecadora. Simão, ele determina, ele cria uma identidade para aquela mulher, mediante as informações que ele tinha dela. Ele vai falar. Se verdadeiramente, ele não falou, ele pensou consigo mesmo. Se verdadeiramente ele, Jesus, fosse profeta, ele saberia quem e que tipo de mulher que o toca. Pois essa verdadeiramente ele afirma, é uma pecadora. Ele saberia quem. Quem aqui faz referência a uma pessoa. Quem é a pessoa? De onde é aquela pessoa? Quem é a família daquela pessoa? Aonde aquela pessoa mora? Ele sabia. Esse mesmo texto vai dizer que ela era uma mulher que morava, era da cidade. Ela morava por ali, ele conhecia. E o tipo de pessoa. Essa palavra aqui faz referência às características daquela mulher. As qualidades,
os defeitos, as práticas daquela mulher. Ele junta isso e afirma, ela é uma pecadora. Versículo 40. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, eu tenho algo a dizer-te. E ele disse: Mestre, diga. Havia um certo credor que tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: Eu suponho que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Tu julgaste bem. Jesus vai comparar aqui os pecados a uma dívida. E essa dívida, todos nós deveríamos ter. Mas ela já foi paga, não foi? Na verdade, estamos hoje aqui nesse culto de ceia, porque a nossa dívida já foi paga. Porque a minha dívida e a sua já foi paga. Porém, existe algo aqui em questão. Jesus já pagou o preço. A Bíblia vai dizer que ele já levou sobre si todos os nossos pecados. Os de ontem, os de hoje e os de amanhã. Ele já levou. Ele já pagou. O preço já foi pago. Porém, o preço já foi pago somente para aquele que se arrependeu. Se eu não me arrepender dos meus pecados, se eu não me arrepender das minhas falhas, o sacrifício de Jesus para mim não é válido. Eu continuo devendo. Eu continuo em débito. Eu preciso reconhecê-lo. Eu preciso reconhecer o sacrifício dele. Porque a partir do momento que eu não faço isso, eu estou dizendo assim: Jesus, o seu sacrifício para mim não é válido. Eu sigo a minha vida sozinha. Talvez você esteja dizendo assim: não, mas eu jamais falei isso. Mas se eu e você estivermos tendo na nossa vida algo de que nós estamos guardando, não colocando como aquela mulher aos pés do Senhor Jesus, estando diante dele com transparência de coração, estamos sim decidindo caminhar sozinhos. Estamos sim abrindo mão do sacrifício dele. Estamos sim, como Simão, o fariseu, aparentemente uma referência, aparentemente um cumpridor da palavra, mas por dentro estamos vazios. Por dentro falta vida, falta comunhão, falta o sacrifício, falta o sangue correndo nas veias. Porque isso tem a ver com comunhão, irmãos. Isso tem a ver com intimidade. Isso tem a ver com relacionamento. Ninguém ali à volta estava sabendo o que estava acontecendo no coração, no interior daquela mulher. Mas no coração daquela mulher estava, sim, acontecendo uma grande revolução. E é esta revolução e é este mover que eu e você precisamos todos os dias pedir ao Senhor. E só alcançamos isso através do arrependimento. Eu preciso retornar aqui, irmãos, porque eu não queria perder nada do passo a passo aqui. Aí o versículo 44 vai dizer bem assim. Ele vai trazer 2 momentos. O versículo 44. E voltando-se para a mulher. E voltando-se para a mulher. Eu falei aqui no início que as pessoas naquela época, quando elas iriam, né, se assentar para ter uma refeição, elas quase que se deitavam, elas ficavam reclinadas. Jesus estava reclinado à mesa, a mulher nas costas dele, aos pés dele. A mulher não estava tendo a visão do olhar de Jesus. Ela apenas estava vendo os seus pés. Aí nesse versículo 44 vai dizer que Jesus se voltou para ela. Irmãos, nem eu nem você temos condições de imaginar a quantidade de olhares de indiferença, de repudio, de desprezo, de humilhação que aquela mulher enfrentou em toda a sua vida.
Só que de repente, agora, nesse pequeno momento que é só ela e Jesus tete a tete, ela recebe um olhar de alguém que não olha com indiferença, que não a vê com desprezo, que não a diminui diante dos outros. Mas ela começa a ver um olhar de quê? De amor, de perdão, de misericórdia, de proteção. Irmãos, a gente consegue entender o que essa mulher viveu neste momento? Neste momento, ela começa a se permitir ser tocada pelo Mestre e ser perdoada. É neste momento que ela começa a sentir o seu perdão de Jesus. Quando pela primeira vez ela consegue olhar nos olhos dele e ele a olha. Aquela mulher começa a ser tratada de uma forma que nunca antes ela foi tratada. Aquela mulher começa a ser vista de uma forma que nunca antes alguém a viu. Aquela mulher começa a ser valorizada de uma forma que nunca antes alguém a valorizou. E voltando-se para aquela mulher, Jesus chega para Simão e fala: vês tu esta mulher? Irmãos, isso aqui também é muito lindo. Vocês lembram o que Deus falou diante de Satanás a respeito de Jó? Deus chega para o diabo, irmãos, e fala para Jó: viste o meu servo Jó? Deus vai dar testemunho de Jó para Satanás. Viste o meu servo Jó? Em toda a terra não há um homem semelhante a ele. Homem íntegro, reto, que se desvia do mal. O Senhor começa ali a ter prazer a dar testemunho da vida do seu servo Jó. Aquele que em toda a terra não tinha um que se comparasse a ele. Agora, o mesmo prazer que Deus vai ter para dar testemunho daquele homem íntegro, Jesus também tem o mesmo prazer em amor em dar testemunho de uma mulher cheia de pecados. Vês tu esta mulher, Simão? Vês tu esta mulher, Simão? Uma mulher que outrora nunca teve ninguém para proteger, nunca teve ninguém para julgar as suas causas. Agora o mestre entra e fala: vês tu esta mulher, Simão? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde abundou o pecado, irmãos. Talvez ali, naquele meio, aquela mulher poderia ser aquela que mais havia praticado o pecado, porém também era aquela que mais havia amado o Senhor. Quem mais ama, mais experimenta dele. É a oportunidade que ela teve, e Simão teve a mesma, mas não soube reconhecer, não soube aproveitar. Nós temos o Rei dos Reis morando na nossa vida, morando na nossa casa, e muitas das vezes agimos como Ele. Não conseguimos experimentar desse amor. Meu Deus! A Bíblia vai dizer que o Senhor está à procura. Ele está à procura de seus verdadeiros adoradores. Se o Senhor está à procura, duas coisas já tem aí. Primeiro, não é fácil de achar. E olha que o que mais tem hoje em dia é a igreja. Mas continua sendo difícil de achar. E segundo, Ele quer achar. Ele tem prazer de encontrar um verdadeiro adorador. Ele tem prazer de dar testemunho dos seus verdadeiros adoradores. Sabe por quê? Porque os verdadeiros adoradores não fazem questão de destaque, eles vão para os pés, aí o Senhor que exalta. Irmãos, quem se humilha na presença de Deus, Ele exalta. Agora, quem se exalta, Ele abate, pode ter certeza que Ele abate. Mas cedo ou mais tarde, Ele abate. O Senhor está à procura dos seus verdadeiros adoradores. Aí a parte B, que o adorem em espírito e em espírito e em
É perfeito? É santo? É sem falhas? Não. Mas é corajoso para reconhecer. Adorar em espírito e em verdade, sabe o que é? É ter a coragem, é ter a humildade de se prostrar aos pés do Senhor. É não aceitar se prostrar com reserva. Senhor, eu me rasgo, eu me entrego, está tudo aqui. Tudo que eu fiz que te entristeceu, todas as minhas mazelas, eu me rasgo, eu não quero nem saber o que vão pensar. Eu não quero nem saber o que vão achar de mim, se vão me aprovar, se vão me desaprovar, se vai ter cara feia, se vai ter aplausos, eu me rasgo. São esses os adoradores que o Senhor está à procura. E aquela mulher simplesmente, ela começa a dar uma verdadeira aula de adoração. Não importa, irmãos, quais sejam os meus e os seus pecados. Não importam quais sejam as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas limitações. Olha, isso não te diminui, porque o preço já foi pago. Isso não, o Senhor te ama, independente do que você é, independente do que você faz, Ele te ama. Agora, para você sentir esse amor, você precisa se arrepender. Para sentir esse amor, tem que reconhecer o Senhor Jesus. Tem que desejar estar perto dEle. Tem que dar a Ele o lugar principal da casa. O lugar de destaque da casa tem que ser dEle, não pode ser meu. Porque se Jesus faz morada em nós, porque às vezes sabe o que a gente faz? Quando Ele chega na nossa casa, a gente dá o lugar de destaque, aquele salão todo para Ele. Quem entra já logo vê, Jesus está aqui. Entrou na casa, Jesus está nessa casa. Mas passa o tempo, os anos vão se passando, a falta da oração, a falta da palavra, o cansaço, os afazeres, os sonhos, os projetos, os meus sonhos, os meus objetivos. Jesus, fica ali no quartinho dos fundos, mas é só por um tempo, é só enquanto eu resolvo isso. Tem ninguém se identificando aqui. É só por um tempo, Jesus, fica no quartinho dos fundos. Por enquanto, você não vai ter lugar de destaque. E aí eu vou me deixando levar. Eu vou me deixando levar. Eu vou me embaraçando, como a Bíblia fala. Eu começo a me embaraçar. Daqui a pouco, Jesus, fica lá na varanda. Não está dando, não estou conseguindo mais orar. É muita coisa para fazer, Jesus. E daqui a pouco, Jesus não está mais na casa. Aí estamos como Simão, conhecemos a palavra, participamos dos cultos, participamos das programações, mas por dentro estamos vazios. Jesus já está muito longe daquela casa e a gente está pensando que Ele está morando. Simão, irmãos, Simão e todas aquelas testemunhas que estavam ali, que presenciaram aquilo, estava vendo ali uma pecadora. Mas Jesus estava vendo uma mulher restaurada. Simão estava vendo ali uma mulher que nem ali merecia estar, nem tocar em Jesus podia. Mas Jesus viu uma mulher curada. Jesus viu uma adoradora. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus não vê rótulo. Jesus vê a essência. O mundo, as pessoas, pode ver o teu exterior, pode ver as tuas falhas, aquilo que você comete. A pessoa olha para você, ela começa a ver tudo que você pratica. Mas quando Jesus olha para você, Jesus vê a tua essência. Jesus vê a imagem e semelhança de Deus. E só consegue ver a imagem e semelhança de Deus quem está cheio do amor dele. Muitas das vezes estamos dentro da igreja, estamos julgando o nosso próximo por causa dos rótulos que o pecado coloca. Gálatas 5 vai dizer que rótulos são esses: inveja, prostituição, lascívia, mentira.
Eu vou praticando, eu não me arrependo, e o rótulo fica lá. As etiquetas ficam lá. Invejoso, mentiroso, prostituto, vai ficando tudo lá. Quando a pessoa olha para você, ela não vê a tua essência, ela vê a tua prática. É a tua prática. E você sabia que muitas das vezes nós também não vemos a nossa própria essência? Nós vemos as nossas práticas? Nós próprios nos acusamos, nos condenamos. Mas Jesus vê a nossa essência. E aquela mulher se enxergou, vendo a essência que ela tinha no Mestre. Sabe por quê, irmãos? Porque ela se humilhou. Ela teve humildade de ir aos pés de Jesus e pedir perdão. Ela reconheceu que sem Ele ela não era nada. Irmãos, precisamos parar de nos ver através dos olhos das pessoas e começar a nos enxergar através dos olhos de Deus. Precisamos parar de nos ver através dos nossos próprios olhos e começar a nos ver através dos olhos de Deus, porque às vezes nos colocamos abaixo demais e às vezes nos colocamos altos demais. Só o Senhor, irmãos, que conhece a minha e a sua essência. É só Ele que conhece. Sabe por quê? Porque quem criou foi Ele. Nem você mesmo se conhece. Nem você mesmo tem condições de dizer, por esse caminho eu vou ser feliz, eu vou ser bem sucedido. Nem você mesmo tem condição. Sabe por quê? Porque quem te criou foi Ele. Quem te fez foi Ele. Ele conhece cada fio de cabelo que está na tua cabeça. Agora o que cabe a nós é reconhecer que sem Ele nós não podemos nada. Que nós precisamos, que nós dependemos dEle para tudo. O versículo 44, a parte B, vai dizer bem assim. Já estou terminando, tá, irmãos? Meu marido nem me falou o tempo que eu tenho, mas eu estou indo. Versículo 44, parte B. Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta derramou lágrimas sobre os meus pés e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Tu não me beijaste, mas esta mulher, desde que entrou, não parou de beijar os meus pés. Tu não ungistes a minha cabeça com óleo, mas esta mulher com unguento ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, porque ela muito amou. Só, irmãos, que o amor aqui nessa passagem, ele não é a causa do perdão. O amor aqui nessa passagem, ele é evidência e o efeito do perdão que aquela mulher tinha recebido. Entenda isso. A causa do perdão daquela mulher foi o arrependimento. Aquela mulher sabia quais eram cada um dos seus pecados. Aquela mulher conhecia cada uma das suas falhas. Ela sabia que ela muito havia sido perdoada. E por isso ela muito amou. Só ela sabia, irmãos, só ela sabia o que de fato o Mestre havia feito por ela. Só ela conhecia cada uma das suas falhas. Só ela conhecia o tamanho do medo. Só ela conhecia o tamanho da humilhação. Só ela conhecia o desprezo, a indiferença que ela sofreu. Só ela conhecia, só ela sentia. Ainda que as pessoas soubessem, mas ninguém tinha condições de sentir o que ela de fato estava sentindo. E por isso, irmãos, que ela verdadeiramente amou o Senhor, porque só ela sabia o que o Mestre havia feito por ela. Nós somos pessoas diferentes, irmãos.
com estruturas diferentes, totalmente diferentes, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. E muitas das vezes nós queremos que o comportamento do outro seja como o nosso, mas não é. É só eu que sei o que ele fez por mim. Ninguém mais sabe. Aleluia. Só ela sabia o tamanho do perdão dela, irmãos. Talvez você pode estar pensando assim, poxa, mas eu não tenho tantos pecados como esta mulher. Eu não tenho tantas falhas como essa mulher. Então, se eu não pratiquei tantos pecados como essa mulher praticou, então eu não estou suscetível a sentir este grande amor. Então, eu não posso sentir este grande amor na minha vida. Irmãos, ainda que eu e você sejamos em toda a face da terra aqueles que menos pecaram, o que não vai faltar é motivo para pedir perdão. O que não falta, irmãos, em nós são motivos para ser perdoados pelo Senhor. Todos os dias nós teremos motivos para ser perdoados pelo Senhor. E se sou perdoado pelo Senhor todos os dias eu experimento da grandeza deste amor no meu coração. Quanto mais eu reconheço, mais eu amo. Quanto mais eu me humilho, mais eu amo, mais eu amo. Irmãos, existe um rio de águas profundas. Profundas. E sabe como que a gente faz para mergulhar nas profundezas deste rio? É nos pés, irmãos. É se humilhando, é dependendo dele, é se aproximando dele, irmãos. Quanto mais fundo eu mergulhar neste rio, mais eu quero ficar lá, menos eu quero voltar, menos eu quero saber de superfície. Quem experimenta deste amor, irmãos, não quer mais sair daquele lugar. E é isso que o Senhor almeja de nós. Isso não tem a ver com tipos de pecado. Isso não tem a ver, porque ele praticou isso, ele não pode. Lembra dos rótulos? Não, porque ela fez, para aquilo ali não tem mais jeito. Fulano da família tal, acabou. Ciclano que mora lá, que praticou, acabou. Gente, para Deus, o rio é o mesmo, as águas são as mesmas, o amor é o mesmo, e o caminho, a chave é a mesma, se chama perdão, se chama perdão. Se eu me arrependo, eu sou perdoado, e se eu sou perdoado, eu recebo deste amor, porque ele já foi liberado. Ei, nós já somos amados. Nós já somos amados, o rio já está posto. O rio já existe, o rio já existe. Porém, muitas das vezes a gente fica na superfície, só observando, só vendo. Como a multidão quando via Jesus, né? Só observava. A gente só fica vendo. Enquanto tem muitos que estão mergulhando. Enquanto tem muitos que não querem perder a oportunidade, não querem perder o tempo. Estão lá e não querem voltar mais. Porque é isso que o Senhor quer de nós, irmãos. É comunhão verdadeira. É ser de fato verdadeiros adoradores. Sem se preocupar com o que vão achar, irmãos. Sem se preocupar com o que vão pensar, irmãos. Sem se preocupar se eu estou sendo aprovada ou não. Porque o que me importa é ser aprovada pelo Mestre. O que me importa é ser recebida pelo Mestre. O que me importa é estar diante dele. Eu não quero nem saber quem está à minha volta. Se estão me julgando, se estão me criticando, se estão me repudiando. Eu estou ali, é isso que importa. Ele me recebeu, ele me olhou, ele me protegeu. Ele assumiu as minhas causas quando ninguém mais quis. Quando todos se desfizeram de mim, quando todos me julgaram, quando todos viram apenas os meus rótulos, os meus pecados, ele enxergou o meu coração, ele viu a minha essência, ele conheceu a minha dor, ele chorou comigo. Aleluia, meu Deus.
Eu disse aqui, irmãos, que só aquela mulher sabia o que Jesus havia feito por ela. Só aquela mulher conhecia em sua plenitude tudo o que Jesus fez por ela. Só aquela mulher sabia o tamanho do amor que ela passou a sentir pelo Mestre. Só ela sabia, só ela conhecia que amor era aquele que estava no coração dela. Agora veja como tem algo muito importante nisso daqui. Nós precisamos parar de querer que os outros compreendam o nosso amor por Jesus. Muitas das vezes eu fico me preocupando, querendo que o outro comece a compreender o tamanho do meu amor por Jesus. Quantas são as vezes que somos julgados por amar demais? Quantas são as vezes que somos julgados, somos criticados, porque amamos demais o Mestre? Porque reverenciamos demais o Mestre, porque damos a Ele na casa o lugar de destaque, irmãos. Quantas são as vezes que somos criticados por isso? Por que ora tanto? Por que resiste tanto? Eu não entendo como que você suporta tanto. Sabe por quê, irmãos? Porque só eu sei o que Ele fez por mim. Porque só eu sei da onde que Ele me tirou. Ei, eu é que sei da onde Ele me tirou. Ninguém mais sabe. Ninguém mais conhece. Ninguém sabe o tamanho do vazio, do rombo que estava na minha alma e Ele tirou. Então não aceite e nem faça questão que pessoas começam a medir o teu amor por Jesus. Se Ele mandar renunciar tudo, renuncia. Se Ele mandar negar tudo, nega. Porque só você sabe o que Ele fez por você. Só você sabe aonde você estava. Só você sabe o que você sentiu. Só você conhece a solidão, a angústia, a tristeza, o medo, o desprezo que você sentiu. Ninguém mais sabe. Quantas são as vezes, irmãos, que as pessoas à volta não entendem o nosso comportamento? Começam muitas das vezes não por mal, mas começam a criticar, a querer dosar. Para que você ora tanto? Para que você suporta tanto? Para que se sujeitar tanto? Para que se sujeitar tanto? Para que resistir tanto? Para que ser tão fiel? Para que amar tanto? Para que abrir mão de tantas coisas? Não precisa disso tudo, ei! É só eu que sei o que Ele fez por mim. Muitas das vezes, irmãos, o Senhor Jesus está falando conosco. Ele está mostrando para nós tudo que precisa ser tirado. Tudo que precisa ser exposto, vomitado, jogado para fora. Ele está falando, mas muitas das vezes a gente se trava, a gente guarda, a gente começa a guardar aquilo, sabe por quê? Porque a gente começa a pensar nessas pessoas. O que eles vão achar? O que eles vão pensar? Se eu me entregar dessa forma, meu Deus, eu não sei nem o que vai acontecer. Eu sei. Você vai ter alguém que assumirá as suas causas. Você vai ter alguém que falará por você. Você vai ter alguém que será a sua justiça. Você vai ter alguém que será o teu juiz, o teu advogado. Ele vai ser, viste tu esta mulher? Ele vai falar assim ao teu respeito. Ei, vês tu esta mulher? Sabe por quê? Porque nós vamos abrir mão do nosso achismo. Nós vamos abrir mão daquilo que a gente pensa. Nós vamos abrir mão dos nossos medos, das aprovações. E nós vamos nos entregar totalmente a Ele. Senhor, diante de Ti eu me entrego. Está aqui meu coração, não é isso que Tu queres? Não é meu coração, então eu te entrego, Jesus. Faz morada nele. Tenha o lugar de destaque da casa. O seu
de ficar na varanda. Chega de ficar escondido, Jesus. Agora eu te quero no centro. Agora quando alguém me vê, logo vai saber ali mora Jesus. Agora quando alguém olhar nos meus olhos, logo vai te ver. Não verá mais os meus rótulos. Mas vai ver a beleza da tua presença. O teu amor no meu coração será tão grande, Jesus. Vai transbordar tanto que ele vai alimentar quem estiver à minha volta, meu Deus. Porque é isto que o amor de Deus faz na nossa vida. Porque quem ama Jesus de verdade, irmãos, quem ama Jesus de verdade, sabe? Não tem medo de perdoar. Ama, se entrega de verdade. Quem está à volta, irmãos, quem está à volta, quem está perto de quem ama Jesus de verdade, não consegue, não encontra legalidade, não encontra a porta de bater de frente, não encontra. Logo cai por terra, porque é muito amor, é muito amor. A presença é forte demais. Não tem porta para falta de perdão. Não tem porta para inveja. Não tem porta para o medo, para a depressão. Não tem. O amor quebra tudo. Ele quebra tudo. Quem está à tua volta vai sentir este amor. Vai experimentar este amor. Em nome de Jesus. Não permita que a sua verdadeira identidade, que é celestial, seja substituída por aquilo que o inferno tentar colocar na tua vida. Mas tome posse da sua real identidade. E lembre que isso, irmãos, isso não é sinônimo de perfeição. Isso não é sinônimo de ser perfeito. Ainda que para nós o desejo tem que ser esse. O meu desejo tem que ser esse. Ainda que eu sei que eu não posso ser perfeito, mas eu tenho que desejar ser perfeito. Porque o mundo aí fora prega diferente. Já se entrega para tudo, porque não tem como ser perfeito mesmo, então já faz tudo. Eu tenho que querer ser perfeito. E se eu não conseguir ser perfeito, sabe o que eu vou fazer? Eu vou para onde? Eu vou para os pés. Eu vou para os pés. Quando eu cair, eu vou para os pés e ele vai me levantar. Porque quem se humilha na presença de Deus, ele exalta. E quem se exalta, ele abate. Aleluia, Jesus. Fica de pé, irmãos. Fica de pé.